gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Andressa e decidi, ou foi Deus, não sei, em fazer uma série de vídeos aqui sobre a nossa função, nós mulheres de Deus, na igreja. Eu sei que tem um monte de gente falando, né, sobre a função da mulher na igreja, na família principalmente. Tem muita coisa sobre feminilidade bíblica aí na internet, muita gente capaz, muita gente competente falando sobre a função da mulher, né, na sociedade, na família, feminilidade bíblica, né, de uma forma geral. Temos algumas ideias também filosóficas e políticas rondando por aí. É importante a gente entender que nem tudo que ronda por aí se trata de feminilidade bíblica propriamente dita. Muitas vezes é algumas questões filosóficas, né, que rondam o nosso país, né, nosso Brasil principalmente, políticas de direito e tudo mais, que embora sejam muito legais, né, a princípio, são moralistas e não tem muito a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu trouxe alguns vídeos para o Instagram, dando uma pequena introdução sobre aquilo que eu gostaria de falar aqui no YouTube. A vantagem do YouTube é que a gente pode ir um pouco mais a fundo, a gente ter um pouco mais de tempo e principalmente trazer referências bíblicas, que é o que importa. Eu sinto um pouco de deficiência não seria a palavra certa, mas eu sinto um pouco de falta de pessoas falando sobre esse assunto no sentido eclesiástico da coisa. Eu vejo alguns pastores sérios, preocupados com o rebanho de Deus, alguns falando um pouco aqui, um pouco ali, alguns com medo, né? Porque hoje em dia tudo é machismo, tudo é preconceito e tudo mais. Mas eu ainda sinto falta, né? O que eu tenho aprendido do Senhor nada mais é do que a palavra dele me santificando e me moldando. E nesse pouco tempo que eu tenho de conversão, ando com Deus, né? Sou religiosa há muito tempo, desde que eu nasci. Eu vi num ambiente, no berço evangélico, como as pessoas dizem, né? Mas eu comecei a ter contato com o Evangelho de Jesus Cristo e entendendo a obra de Cristo na cruz por mim há pouco tempo. Mas mesmo assim, desde esse tempo de uns 5 anos para cá, uns 8 anos para cá, eu vejo que os frutos de mulheres que se dizem cristãs, porém não levam a sério quando a Bíblia impõe alguns limites, os frutos não são bons. E isso me faz questionar se elas estão se santificando, ou um pouco mais sério que isso, se elas se converteram. E eu tenho temor de Deus para tomar cuidado com o que eu digo, mas ao mesmo tempo observando a minha vida e como o Senhor me tem santificado, porque eu creio muito que essa é uma obra do Espírito Santo em mim. Eu vejo que muitas coisas que antes eu achava, até mesmo no contexto religioso, eu não achava que tinha muitos problemas e normal. Hoje em dia eu tenho um certo receio, porque, como disse Lutero, né, não é bom ir contra a consciência, né? E a única coisa que alivia a nossa consciência é a palavra de Deus. Então, nós podemos ter certeza de que Deus é bom, de que Ele se preocupa conosco, mas a sua função, não sei a palavra certa, mas a sua obrigação é tão somente com a sua palavra. Então nós podemos orar e dizer: eu determino, eu quero isso, eu quero aquilo, mas Deus não se comprometeu com aquilo que nós determinamos. Deus se compromete com aquilo que a sua palavra diz. E tem uma passagem na palavra de Deus, no livro de Romanos, que Paulo diz: seja sempre todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, quando nós tivermos que questionar qualquer coisa, nós devemos questionar a nós mesmos. É sempre nós que temos que nos moldar a palavra de Deus e nunca jamais
É Deus que se molda, o nosso determina, o nosso tem que ser assim. Então, gostaria de trazer algumas sequências de vídeos. Se for da vontade de Deus, eu sei que vai alcançar quem tem que ser alcançado, porque os recursos que eu tenho são poucos. Eu estou usando um celularzinho aqui adaptado, que não é um iPhone, não é a melhor câmera, não sei como é que tá saindo o áudio para vocês. Tô gravando tarde porque eu fiz um outro vídeo antes de ir para a igreja, já é domingo, mas ele não ficou bom, ele gravou da metade para baixo. Eu espero que esse agora fique, porque eu vou editar só amanhã, no dia seguinte. Então, como é muita informação, muitas coisas que eu gostaria de tratar, e eu não vejo muita, principalmente mulher, falar sobre, eu vou trazer mais de um vídeo aqui. Se Deus quiser, se for do agrado do Pai, eu posso ficar trazendo um vídeo sem parar, porque graças a Deus a palavra de Deus é eterna e nós sempre teremos o que dizer, né? O que falar sobre ele. Mas a princípio, apenas expor um pouco o que está no meu coração, porque eu tenho aprendido muito da parte de Deus e muita vontade de compartilhar. Porém, a oportunidade que me apareceu foi essa, né? Então eu disse, eis-me aqui. Então, para começo de conversa, eu gostaria de iniciar com um texto que foi o texto da minha vida, da minha santificação, que é 1 Timóteo. Então nós vamos abrir. E como nós temos muitas pessoas falando sobre feminilidade bíblica, sobre a mulher, aquela dama, aquela pessoa meiga, que usa um vestido longo, que faz bolos e que tem muitos filhos. E é claro que eu creio que essa é a principal função da mulher mesmo, ser mãe e cuidar do seu lar. Mas nós não somos resumidas apenas a isso. Existe uma filosofia grega, óbvio, de muitos séculos atrás, muitos milênios atrás, antes do cristianismo, que dizia que as mulheres eram incapazes de raciocinar. Então, elas não poderiam se envolver com política, com filosofia, com ciência, com absolutamente nada, porque elas são incapazes, elas são um ser inferior ao homem. E sabemos que a palavra de Deus não diz isso sobre nós. A palavra de Deus nos transforma em iguais no sentido de valor. Nós todos temos valor diante de Deus. Então, aquele texto que diz, muitas pessoas usam fora de contexto para discursos feministas, mas aquele texto que diz que diante de Deus não existe nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. É disso que ele está falando, nesse sentido de valor. Um servo tem o mesmo valor que um patrão, o grego tem o mesmo valor que o judeu, e o homem tem o mesmo valor que a mulher e vice-versa. Todos nós temos o nosso valor diante de Deus. Porém, nós nunca podemos pegar esse texto e levá-lo para fora do que ele realmente quer dizer, porque ter o mesmo valor não quer dizer exercer a mesma função. E se você acha que exercer a mesma função que o homem te tornaria tão importante quanto ele, você está pensando como os gregos, que achavam que se a mulher não exercesse a mesma função que um homem, então ela seria alguém inferior. Não é isso que a palavra de Deus diz. Homem e mulher são distintos, criados à imagem de Deus, à semelhança de Deus de forma distinta. E se ela não exerce aquilo que ela foi chamada ou criada por Deus para fazer, ela está pecando contra a glória de Deus, porque ela não está fazendo aquilo que Deus criou ela para fazer. E obviamente, se ela não está fazendo aquilo que ela deveria fazer, ela não vai conseguir fazer aquilo que o homem deveria fazer, porque ela não foi criada para isso. Então, ela vai falhar nas duas questões. Vai falhar em ser uma mulher que agrada a Deus e, consequentemente, não será como um homem, porque ela não foi criada para isso. Então, trazendo o contexto de eclesiologia, nós começaremos com o livro de Timóteo, mas nós temos também o livro de 1 Coríntios capítulo 11, e mais pra frente eu vou estar falando sobre isso. E o tema primordial desse vídeo será: qual é a função da mulher na igreja? E esse já vai ser de cara, assim, já vou começar a introdução com esse tema,
porque esse é o principal motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo, né? Esses vídeos. E esse é o que mais toca o meu coração e o que eu mais tenho dificuldade de achar nas redes sociais, nas redes sociais. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de se submeter à palavra de Deus nessa questão, porque nós temos dois opostos. Ou você pensa que a mulher ela só é resumida ao lar e aos filhos, e então você tem um extremo da coisa, ou você acaba meio que trazendo um discurso feminista disfarçado de palavra de Deus, onde é o lugar da mulher é onde ela quiser. Eu vi um vídeo esses dias, uma postagem no Instagram, que uma moça dizia que o lugar da mulher é onde Deus quer que ela esteja, e não onde o homem diz que ela tem que estar, mais ou menos assim. Eu achei esse discurso um pouco perigoso, porque Deus não contraria a sua palavra. E obviamente que aonde Deus quer que essa mulher esteja, está muito, muito claro nas Escrituras. Então ele jamais mandaria uma mulher fazer algo que a palavra dele não ordena. Então se essa mulher tiver que ser submissa ao seu pastor, ao seu marido, ou caso ela seja solteira, ao seu pai, em nome de fazer a obra de Deus, será que ela estaria realmente fazendo a obra de Deus? Será que seria da vontade de Deus ela ser insubordinada ou insubmissa e fazer a obra de Deus às custas do que a Bíblia diz? Eu achei esse discurso um pouco perigoso. Então, quando a gente procura a gente tem dois extremos que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de juntar essas duas questões. É como uma questão teológica que é antiga, mas que as pessoas têm dificuldade também, como a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. A gente sempre tem um povo que parte para um lado ou que parte para o outro, mas essas coisas se casam perfeitamente. A Bíblia ela trabalha com as duas funções de uma forma muito natural. Então é normal a gente às vezes ter um pouco de dificuldade, porque a nossa mente é finita diante de um Deus que fez a Bíblia, de um Deus com uma mente infinita, né? Então é normal a gente ter algumas dificuldades em algumas questões, mas a gente nunca pode descartar uma coisa em detrimento de outra só porque a nossa mente não consegue compreender. Então, quando a nossa mente não consegue compreender, a gente fica com a fé. Então a gente crê que a Bíblia é assim, que a palavra de Deus é assim, ainda que eu não consiga entender todas as coisas, mas eu creio que tem que ser assim. E mesmo que eu não entenda, eu confio que aquilo que Deus colocou, que Deus ordenou para nós, é por sua bondade, por sua misericórdia e, como está escrito, seja sempre Deus verdadeiro, o homem mentiroso. Então, vamos começar com esse tema. No próximo vídeo, eu gostaria de falar sobre a queda, sobre quando o pecado entrou no mundo, e como isso, entender a queda, diz muito sobre como nós iremos nos portar diante, primeiramente, de Deus, segundamente, na nossa família e na igreja. Então, entender a queda, entender a redenção, vai dizer muito sobre o nosso comportamento. Por quê? Porque a nossa fé é prática. Tiago disse que a fé sem obras é morta. Então, não que a gente tenha que fazer obras para ter fé, mas se nós temos fé, as nossas obras elas vão deflagrar a nossa fé. Então, a nossa fé é prática, não é uma coisa de você ficar ali no seu quarto orando e aquela coisa de uma coisa interna. Não, aquilo que você crê, aquilo que você faz. E se você está fazendo de uma forma errada, porque você está crendo de uma forma errada, você não entendeu a Bíblia do jeito certo. Então, aquilo que você faz diz muito sobre aquilo que você crê, né? Então, no segundo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre queda, redenção, vamos entrar um pouco mais nesse assunto, principalmente na parte feminina, porque assim como homem e mulher, igualmente criados por Deus, igualmente de valor, diante de Deus, porém de funções distintas. Então, assim como homem e mulher possuem funções distintas, a piedade do homem é diferente da piedade da mulher, porque somos pessoas distintas. Amém? Então,
O vídeo de agora eu já falei bastante, já até para dar uma introdução, então daqui para frente vai ser rapidinho. Vamos falar sobre eclesiologia, função eclesiástica, liderança eclesiástica na igreja. Então nós temos muitas pessoas falando sobre feminilidade bíblica no contexto de sociedade e família, pessoas competentes, pessoas capazes, e todos nós somos edificados por mulheres do nosso tempo que vêm trazer a palavra de Deus, de nossas funções, trazendo de volta funções que o Gênesis estabeleceu, né? O livro de Gênesis nos mostra claramente.